Fala galera, tudo bem? E aí, segunda série, tudo certo? Então, estamos aqui para mais uma aula desse capítulo 14, né? Nossa segunda aula desse capítulo. E hoje a gente vai falar sobre projeção ortogonal e distância, tá? Para a gente compreender, precisamos tentar interpretar esse assunto, né? Distância, acho que é um conceito claro para todo mundo, né? É um segmento que une, um segmento de reta que une dois pontos, né? Essa é a distância entre esses pontos. E projeção ortogonal, o que é? A projeção ortogonal de um ponto sobre um plano é uma linha perpendicular que passa por esse, uma linha reta que passa por esse ponto e é perpendicular ao plano, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o livro, né? E eu quero saber qual a projeção ortogonal da ponta do meu dedo sobre esse livro. Então, imagine uma reta passando pela ponta do meu dedo e incidindo no livro. Essa reta tem que ser perpendicular ao plano do livro, tá? Essa seria a projeção ortogonal. O ponto projetado sobre o plano, tá? E se eu tiver a projeção ortogonal de uma reta, por exemplo? Imagine essa reta aqui. E eu quero a projeção ortogonal dela sobre o livro. Então, eu tenho que traçar uma linha perpendicular nesse extremo, né? Nesse extremo aqui do segmento, né? Eu não vou conseguir projetar a reta inteira, né? Eu teria que fazer isso com todos os pontos. Então eu escolho dois pontos, ou se for um segmento de reta, eu pego os dois extremos, projeto esse ponto aqui perpendicular ao plano e projeto esse ponto aqui perpendicular ao plano. Onde esses dois pontos furarem o meu plano, eu tenho a projeção ortogonal desse plano. Tá? Aqui no quadro eu tenho essa representação, olha só. AB é um segmento de reta. E eu vou projetar ortogonalmente esse segmento de reta no meu plano alfa. Então eu projeto o ponto A, projeto o ponto B. Percebam que essas linhas são perpendiculares ao plano, tá? E eu tenho aqui a projeção ortogonal do ponto A, projeção ortogonal do ponto B. O segmento de reta que une A e B, ou A', que é a projeção do A, e B', que é a projeção do B, esse segmento de reta é a projeção ortogonal do segmento AB, tá? Então A'B' é a projeção ortogonal do segmento AB. Esse comprimento de A'B' é menor que o comprimento de AB. Tá? Por quê? O AB está aqui inclinado, certo? Imagine aqui, ó, quanto mais inclinado ele estiver, menor será a projeção. Olha só, menor será a projeção desse segmento. Se o segmento estiver paralelo ao plano, o comprimento dele será idêntico ao comprimento o comprimento da projeção será idêntico ao comprimento do segmento de reta. Tá bom? E o que seria o extremo de uma inclinação? Né? Eu tenho aqui ele inclinado, imagina que eu vou inclinando até o extremo, de forma que o segmento de reta seja perpendicular ao plano. O que seria a projeção ortogonal desse segmento de reta? Seria esse ponto P aqui, que é exatamente a projeção do ponto A e do ponto B. Quer dizer, se o segmento de reta for perpendicular ao plano, a projeção ortogonal desse segmento de reta será exatamente idêntico ao ponto P, tá? O ponto onde a reta fura o plano. Tá bom? Tudo bem? Continuando, galera. Então agora vamos falar um pouquinho sobre distâncias, tá? Eu quero saber qual a distância da ponta da caneta até a régua. A régua representa uma reta, certo? Infinita, para os dois lados. Qual a distância da ponta da caneta até a régua? Será que a distância é essa? Ou essa? Não, né? A distância é a projeção ortogonal do ponto, certo? É o segmento de reta pertencente à projeção ortogonal do ponto até a reta. Quando eu projeto o ponto sobre a reta, eu formo uma linha perpendicular que passa pelo ponto e perfura perpendicularmente a reta, certo? Essa é a distância
do ponto até a reta. Olha aqui no quadro. Qual a distância do ponto P até a reta R? É um segmento de reta perpendicular à reta R, tá? Que passa por P, ou que parte de P. Essa aqui é a distância de P até R, tá bom? Agora, qual a distância entre as retas R e S, sabendo que elas são paralelas, né? Se elas não forem paralelas, não faz sentido falar em distância entre retas, tá? Porque elas, a não ser que sejam reversas, né? Que aí você vai ter uma paralela a uma dela cortando a outra, né? A distância entre as perpendiculares a elas é que vai dar a distância entre as retas. Mas aqui, qual a distância entre essas duas retas paralelas que estão no mesmo plano? Para isso, você precisa pegar um ponto dessa reta e calcular a distância desse ponto até a outra reta. Qual ponto, professor? Qualquer ponto. Para qualquer ponto isso vai dar certo, porque a distância desse ponto P1 até a reta S vai ser igual à distância desse ponto P2 até a reta S, vai ser igual à distância desse ponto P3 até a reta S. Por quê? Porque as retas são paralelas, então as distâncias são sempre as mesmas. Tudo bem? Depois, distância de um ponto até o plano, já expliquei, né? Você tem aqui o plano e tem aqui o ponto, na ponta do meu dedo, né? É uma linha que passa por esse ponto e é perpendicular ao plano, tá? Distância entre duas retas paralelas está aí. Agora, a distância entre uma reta e um plano paralelos, tá? Distância entre uma reta e um plano paralelos. Então, muito bem, eu vou pegar um ponto da reta e vou traçar uma linha perpendicular à reta que passe por aquele plano, aquele ponto, e fure perpendicularmente o plano, né? O plano em questão. Então, qualquer reta, se a reta é paralela ao plano, qualquer reta perpendicular a essa reta será perpendicular ao plano, certo? Então, basta que você pegue qualquer ponto dessa reta, né? Ou o ponto de intersecção da reta perpendicular a ela. A distância desse ponto até o plano vai te dar a distância entre reta e plano, tá bom? Distância entre dois planos paralelos, imagine que você tem aqui dois planos paralelos, né? Dois planos paralelos, eu quero saber a distância. Você precisa de uma reta perpendicular a uma delas, vai furar esse plano num ponto e vai furar esse plano no outro ponto, tá? Se ela é perpendicular a um plano, ela vai ser perpendicular ao outro plano também. A distância entre esses dois pontos será a distância entre os planos. Muito bem, nós temos aí o Organizando as Ideias, né? Organize as Ideias, que é um resumo desse capítulo 14, tá? Muito interessante, galera, é um capítulo bem teórico, né? Então, olha só, ele trouxe a seguinte informação. Quando você tem duas retas, essas duas retas podem ser coplanares ou não coplanares, elas podem estar no mesmo plano ou em planos diferentes, tá? Quando elas estão no mesmo plano e não possuem ponto em comum, elas são o quê? Paralelas. São paralelas. Se elas estão no mesmo plano e não têm ponto em comum, elas são paralelas. Mas se elas não estão em mesmo plano e não têm ponto em comum, elas são reversas. Tudo bem? Elas são reversas. Agora, se essas retas estão no mesmo plano e possuem ponto comum, se elas estão no mesmo plano e possuem ponto comum, se elas se cortam, elas são concorrentes. E nesse caso, se elas se cortam e formam ângulos de 90 graus, além de concorrentes, elas são chamadas de perpendiculares. Tá bom? Aqui não faz sentido, porque se elas não estão no mesmo plano, elas não podem ter ponto comum. Tá bom? Muito bem. Agora eu tenho uma reta e um plano. Tá? Se a reta está contida no plano, o que é a intersecção? Bom, se a reta está no plano, né? A reta está no plano. Qual a intersecção da reta com o plano? A própria reta. Certo? Então, a intersecção é a própria reta. Certo? Se a reta é secante ao plano, se ela corta o plano,
se ela fura o plano, o que é a intersecção? A intersecção é um ponto. A intersecção é um ponto. O ponto onde a reta fura o plano. E quando que a intersecção é vazia? Quando a reta é paralela ao plano. Reta paralela ao plano. Ok? Vá preenchendo aí nas páginas 23 e 24, porque esse resumo aqui é bem legal. Muito bem. E quando nós temos dois planos, nós temos duas possibilidades de avaliar a intersecção entre esses planos, né? Os planos podem ser paralelos, certo? Temos dois planos paralelos, ou eles podem ser secantes, né? O prolongamento de um corta o outro, tá? Então vamos lá. Quando que a intersecção entre esses planos é vazia? Quando os planos são paralelos. Planos paralelos. Não preciso mais escrever planos, porque já está lá, né? Dois planos paralelos. A intersecção é vazia. E quando eles são secantes? O que é a intersecção? Quando eles se cortam, qual é a intersecção? É uma reta, certo? Eu tenho um plano aqui, e esse plano seca, corta o quadro, né? Quando ele corta, ele forma uma reta aqui, ó, infinita, certo? Corta uma reta, forma uma reta infinita. Então, quando os planos são secantes, a intersecção é uma reta. Tá bom? Tudo bem, galera? Beleza. Esse era o nosso capítulo 14, tá? Você tem algumas atividades aí na página 22, né, para encerrar. Depois tem o hora de estudo, tá? E as atividades lá do caderno de atividades. Em sequência, eu estarei à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Valeu? Até mais!